Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura, hoje eu tô aqui com a Thaís Plaza, que é terapeuta sexual, e a gente vai falar um pouco sobre sexualidade feminina. Qual é a maior dificuldade da mulher hoje em relação ao seu próprio prazer? A grande questão é que a mulher ela não entende muitas vezes o prazer como sendo algo dela por uma questão de uma construção, né, de papéis, de gênero. Porque que começa na infância, quando uma mulher toca a sua região íntima, muitas vezes ela escuta frases como tira a mão daí, é feio, é sujo, tenha modos. E isso distancia muito a mulher de um primeiro passo, que é o autoconhecimento, de saber quem ela é, de conhecer a própria região íntima. A segunda questão é quando ela vai crescendo e se desenvolvendo, que é esse machismo que está ainda introjetado na nossa sociedade, que quando uma mulher, sei lá, grita, eu gosto de sexo, ela não é julgada como feliz. Uhum. Ela é julgada como puta, ou ela é muitas vezes repreendida também. E aí a mulher, ela muitas vezes, ela não sabe viver esse prazer. Então, o nosso grande incentivo para as mulheres tenha autonomia do seu próprio prazer, conheça o seu corpo, saiba como ele funciona, não tem nada de feio, não tem nada de sujo, né? Não tem nada de errado em conhecer o próprio corpo, em ser livre. As pessoas chegam e falam assim, minha parceria não me gera prazer, não consigo ter orgasmo com a pessoa com quem eu me relaciono. Aí eu falo, e quando você tá sozinha? Quando você se toca, como que é esse prazer? Não, eu não me toco. Que absurdo, né? Como se a masturbação fosse algo ruim, sujo. Ou, eu sou casada, eu não preciso disso, porque eu tenho alguém que é responsável por esse prazer. E a gente sempre fala, não terceirize o prazer. O prazer é seu. Então, quando você sabe como funciona teu parque, eu gosto de sempre usar a analogia do parque. O corpo é um grande parque de diversões. Só que não tem um apenas brinquedo. O brinquedo não é um genital. Não é um pênis, uma vulva, uma vagina que vai fazer o seu parque funcionar. O teu corpo é cheio de terminações de prazer incrível. Então não terceiriza esse prazer. Saiba ligar teu parque, saiba onde funciona cada brinquedo, como que é esse prazer. E aí, quando alguém visita esse parque, ele entra, o parque está em funcionamento, os brinquedos estão ali a todo vapor. Esse alguém vai ser feliz porque você já é feliz. Agora, qual é o duro? Quando a pessoa nem sabe como que é esse parque, como liga, como desliga, e às vezes vem visitantes perdidos, que também não fazem ideia de onde que é os botões do seu parque. E aí isso não dá uma ligação tão legal, e aí você fala, esse visitante que não soube usufruir deste maravilhoso parque. Não! Você tem que estar ali no controle sempre, no comando. E aí, quanto mais você for feliz e empoderada, mais felizes são o plural dos visitantes que passarem pelo teu parque. E você acha que esse é o maior benefício da masturbação feminina? Se conhecer e saber quais são suas zonas erógenas todas? O maior benefício da masturbação feminina, eu gosto até de falar assim, se para algumas pessoas a palavra masturbação ainda é um palavrão, uma palavra que fica ruborizada, ou nossa, que vergonha. Fala autoconhecimento, percepção corporal, massagem íntima, dê o nome que você quiser. Mas você ter esse conhecimento do teu corpo faz com que você seja mais feliz, sim, porque o outro não é obrigado a saber, ou a outra não é obrigada a saber como funciona teu corpo, aonde você gosta de ser tocada, aonde você não gosta de ser tocada. E aí, a partir desse momento, quando você vai para se relacionar com uma outra pessoa, você pode fazer uma troca e não fazer com que o outro descubra algo que você nem sabe, né? Então, eu acho que a masturbação, e não só nos dedinhos, né? Maravilhoso usar os dedos, mas hoje a gente tem recursos. Eu falo, gente, a gente tem uma tecnologia tão incrível a favor do prazer, que por que não, né, usufruir disso? Então, tem vibradores, tem masturbadores. Nós, mulheres, a gente está muito à frente, porque hoje em dia tem uma nova revolução sexual feminina
que são produtos que fazem ondas de sucção no clitóris. Se a mulher não sabe, ó, eu tenho até um colarzinho aqui, ó. Ai, que lindo! Um clitóris maravilhoso. Nós temos 8.000 terminações de prazer à nossa total disposição ali. O clitóris, ele foi feito apenas para o prazer. Você não engravida pelo clitóris, você não faz xixi pelo clitóris. A função do clitóris na vida de uma mulher é proporcionar prazer. Esses vibradores, esses masturbadores femininos, eles estimulam essas zonas erógenas, esses 8.000 pontos de prazer, e você tem orgasmo em 3 minutos, em poucos minutos. Eu falo assim, eu gostaria de ser presidente do Clube da Siririca, porque eu falo, você tem um orgasmo, você gera sensações de prazer e vai pra vida, sabe? Mais feliz, com os hormônios do prazer, ocitocina, serotonina, dopamina, tudo lá. Feliz, então é isso que a gente precisa. E o que eu acho mais louco é impressionante como a anatomia é muito diferente do que a gente pensa, né? A gente pensa que é só esse ponto principal, mas não. Tipo assim, o clitóris é muito maior do que parece. Muito maior. O clitóris, aquilo que a gente vê é uma pontinha do iceberg. Mas é uma pontinha super importante que nunca deve ser negligenciada e sempre com carinho. Porque às vezes as pessoas vão com uma fricção ali, não sei quem que falou de DJ, e as pessoas ficam lá ralando clitóris. Ralar clitóris não é legal. Então, sempre brincar, estimular, mexer, tem uma pelinha, né? Que é um capuz do clitóris que é gostoso de estimular. E aí, quanto mais você estimula, mais prazer gera. Só que tem uma coisa que as pessoas não sabem, e aí é legal entender a anatomia do clitóris. Quando você penetra, você também está estimulando o clitóris. Porque os bulbos do clitóris, eles contornam esse canal vaginal. E aí, quando você está ali sendo penetrada, você está estimulando o clitóris também. E aí cai por terra, por exemplo, tabus como tamanho de pênis. Que as pessoas falam, nossa, precisa de um pênis grande. Não, a maior parte do prazer da mulher está naqueles primeiros 5 centímetros do canal vaginal. Cai por terra também quando tem relações homoafetivas de meninas, que os caras falam, mas precisa de um pau, ou o que vocês enfiam para ter prazer? Porque as pessoas pensam sempre em canal vaginal e penetrações profundas para gerar prazer. Sendo que, na verdade, dedo, estímulos naquele primeiro começo do canal vaginal, nos primeiros 5 centímetros é que a coisa acontece. E aí é muito legal entender sobre a anatomia, né, do clitóris e do prazer feminino. Uma dúvida que eu tenho é em relação ao sexo lésbico, ou se eu me relacionar sexualmente com homem trans, por exemplo. Como que a gente pode se proteger? Então, a melhor frase, quando a gente fala de proteção, é a questão do autocuidado, de você cuidar da sua saúde. Porque às vezes as pessoas falam assim, é importante, vai fazer um sexo oral, você pode fazer um sexo oral com camisinha mesmo em mulheres? Sim, pode. Você tem a camisinha feminina que você pode utilizar. Mas o que eu acho mais interessante quando a gente fala de trans ou sexo lésbico? A mulher cuidar do corpo dela, da genitália feminina, de cheiros, aroma, até da própria forma com que ela lava. Barbatimão, arnica, melaleuca, banho de assento que as antigas faziam. Hoje a gente tem sabonetes naturais que fazem isso. Ir na ginecologista, ver como é que tá o corpo dela, se não tem nenhum tipo de candidíase, de doenças. Outra questão também que é importante, dentista. Poucas pessoas falam disso, mas vai no dentista, cuida da sua higiene bucal, porque se você não tem nenhum tipo de sangramento, sua gengiva tá legal, você tá com a boca legal, tá tudo bem pra você se relacionar com alguém. Porque às vezes a gente fica pensando muito na região íntima e a gente tem que tirar um pouco dos genitais e cuidar um pouco do corpo como um todo. A boca, você tem que ter muito cuidado com ela também, né? Então, se você tá com a boca boa, se você faz os seus exames periódicos, exames de HIV, para você saber que você tá bem com a tua saúde, quando você vai se relacionar com alguém, é legal você contar isso para sua parceria e, vamos lá, vamos falar sobre isso também. E aí trocar, meus exames estão bem aqui, eu faço. E aí você consegue ter uma relação saudável.
Na hora de você se relacionar com alguém, por exemplo, se você vai fazer um sexo oral e você percebe que tem um odor diferente na pessoa, ter esse feedback também, sabe? Porque as pessoas não conversam sobre sexualidade. Eu falo, a gente está no país das mulheres mais sexys, né? Fala-se sobre sexualidade, no carnaval, bundas e peitos desfilam livremente. Mas a gente está num país que tem uma grande hipocrisia com educação sexual. A gente está num país em que as pessoas não conversam sobre sexo com a parceria, com a pessoa com quem ela se relaciona. Ela vai para uma mesa de boteco, senta com as amigas e fala, nossa, tô saindo com uma mina, tô saindo com um cara, ah, é maravilhoso o sexo. Só que quando chega na hora de conversar com a pessoa com quem você está transando, você buga. Você não sabe falar. Tipo, pô, o cheiro que ela tem é um cheiro forte. Cara, conversa. Fala, ó, tem um sabonete legal, ou vamos numa ginecologista, vamos ver o que está acontecendo. Porque a candidíase, por exemplo, é uma coisa fácil de curar. Infecção urinária, tudo isso. Mas às vezes a pessoa não sabe que tem. Então, numa conexão, numa conversa, num sexo lésbico, conexão. Num sexo hétero, conexão. Num sexo qualquer, conexão. Eu acho que é isso, é esse espaço de conseguir estabelecer um diálogo com a pessoa que está se relacionando, independente do grau da relação, né? Sim. Mesmo se for uma coisa extremamente casual, trazer esse diálogo para pauta, ou mesmo de uma relação mais longa. Eu brinco, por exemplo, né? Se a pessoa não transa legal e é um sexo casual, e você conversar com essa pessoa, não tipo, depois que terminou, o sexo foi uma merda, você realmente é ruim, se mata, se joga no rio. Não, não é isso. Porque aí você vai criar um trauma nessa pessoa, o que não é legal. Agora, depois, transou, não foi legal, não finge o orgasmo. Não geme maravilhoso, que você tá criando uma fake news aí, né? Essa pessoa vai achar que é boa e vai sair fazendo ruim em outras relações. Agora, terminou, fala, poxa, que legal, mas nossa, eu gosto de um sexo mais assim, eu gosto quando me tocam assim. E aí você pode até se masturbar na frente dessa pessoa, mostrando para essa pessoa o jeito que você gosta. Pode ser que ela não queira mais sair com você, porque, sei lá, não gostou da aula. Mas ela vai assimilar alguma coisa e numa próxima relação, quem sabe, seja mais gostoso. Se é nesse caso que a gente está falando de alguma questão de um problema de saúde, então a pessoa tem um cheiro muito forte e você chegar e falar, você já pensou em cuidar disso, ir numa médica e tal? Pode ser que ela fique chateada e ela não queira mais sair com você, mas se ela for numa médica e ela receber um cuidado sobre isso, você já ajudou. E se ela for uma pessoa legal, ela vai gostar do toque que você deu e vai continuar saindo contigo. Agora, a grande questão é que as pessoas têm medo de falar por magoar, e o não falar, muitas vezes, pode gerar um problema maior ali na frente. Eu sinto que tem muito isso de performar que tá tudo sempre perfeito, né? A gente primeiro tem uma expectativa muito grande de que, tipo assim, a pessoa tem que adivinhar como eu gosto. Sim. Sendo que as chances disso são mínimas, ela pode gostar de várias coisas completamente diferentes, ela reproduz no seu corpo que ela gosta que façam nela, geralmente, né? Sim. E de ter esse mínimo espaço em que a gente pode falar sobre coisas, inclusive, que deram errado, sabe? Tipo assim, olha, aquele toque, eu não sei se eu gostei, dessa forma eu também não acho que eu gosto. Eu prefiro em outro ritmo, eu prefiro em outro lugar. Ter esse espaço em que a gente pode errar, sabe? Porque ninguém nasceu com uma nova instrução. Sim, e a gente tem uma mania de achar que, pelo sexo ser algo tão intuitivo, de que a gente sabe tudo. Eu até brinco que quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu comecei a trabalhar com 28, mas com 30 anos, com produtos eróticos. Eu era essa pessoa que tinha essa soberba, porque como ninguém tinha visitado o meu serviço de atendimento ao cliente, meu saque, pra reclamar do meu sexo, ninguém chegou e falou, pô, Thaís, você transa mal. Então eu falava, pô, eu sou muito boa, cara, eu arraso no sexo. E achava que não precisava ir em um sex shop, por exemplo. Eu não preciso de gel que esquenta, que besteira. Eu não preciso de eu amo jambu. Eu podia ter te trazido. Eu tenho um, vou te dar de presente. Aceito. Vou te dar. Eu nunca tinha usado jambu no sexo. Uma planta. Imagina, que treme. E aí eu falava, pra que eu não preciso dessas coisas? Meu sexo é incrível. Masturbação, objeto, pra quê? Que eu vou comprar um vibrador? Eu sou incrível. Aí, bicha, comecei a usar, comecei a conhecer, comecei a explorar esse universo.
Eu falo, sexo é lúdico, sexo é divertido, sexo é isso, é brincadeira. Não é só espaço para acerto, é espaço para você rir, para você se divertir. Às vezes você tá ali no sexo, começa a fazer barulhos, flatos vaginais, parece um pum. Tem gente que travou ali. Puta, peidei. Não, não é. São ruídos, são barulhos que podem surgir no sexo. Dá risada. Foi brincar e não foi tão legal quanto você imaginava. Tudo bem, dá risada. E leva esse lúdico pra cama. Leva a sensação térmica de calor, de refrescância. Leva o vibrador líquido, que é esse jambu. Vai com brinquedos. Passa pelo corpo. Tira o sexo dos genitais. Leva o sexo pro corpo. E aí, quando você vai transar com alguém, o que acontece? Eu nunca transei com você, mas eu já transei com outras pessoas. Eu venho com o histórico daquelas outras pessoas com quem eu transei. E os movimentos ou o que eu fiz e deu certo com as outras pessoas, esse meu universo particular, eu vou pra ti. A gente reproduz quase como se fosse um vício, né? Impondo a minha verdade. Assim funciona. E aí você tem a sua verdade, o seu corpo, a sua forma de viver o prazer. E se eu venho com essa minha verdade, confronta. Se você me ama por algum motivo, você quer continuar comigo e tem medo de expor a sua verdade, o que você acaba fazendo? Aquele sexo mais ou menos, em que você finge o orgasmo, eu finjo que tá tudo bem, você finge que gosta do que eu faço. E são amigas que se relacionam, amigos que se relacionam, que dormem na mesma cama, mas que não têm uma conexão sexual. E tem um outro caso, que são aquelas pessoas que têm uma conexão sexual incrível, que é aquele sexo que quando termina você fala, uou, que sexo foda, que, nossa, não sei viver sem esse sexo. Mas fora da cama, a pessoa não tem conexão nenhuma contigo. Às vezes não pensa como você, às vezes tem confronto de ideias, de valores, e você fala, pô, vou ficar com essa pessoa porque ela me faz ter orgasmos incríveis. E aí vem muita violência psicológica, violência às vezes até doméstica, de pessoas que a parceria bate, né, agride, mas ela fala, não posso me separar dessa pessoa porque essa pessoa me traz orgasmos. Não é essa pessoa, caramba! Esse orgasmo incrível você pode ter com qualquer pessoa. Olha quanta gente tem no mundo! Como é que você sabe que esse é o melhor orgasmo da sua vida? Tem tanta gente na Terra. Como a gente não conhece esse nosso prazer, a gente não domina. Por isso que eu falo que a autonomia do prazer é uma coisa incrível. E principalmente o prazer feminino. Eu sou muito feminista de dizer que o orgasmo feminino é libertador, porque é a mulher que educa, é a mulher que toma a frente da nossa sociedade. E por isso que o nosso governo cai matando em cima da educação sexual, colocando a gente como grande vilão, sabe? Criando fake news em relação à sexualidade. Porque quando alguém toma conta da sua sexualidade, se você não me faz bem, você me causa orgasmo, mas você é uma pessoa que não me faz bem, vaza da minha vida. Eu não preciso de você para ter orgasmos. Você é um conjunto. O orgasmo eu tenho sozinha, mas eu me relaciono com você porque você me faz bem. E quando não me faz bem, tchau, amém, vaza. É isso. Meu Deus, que aula, sério. E acho que uma das coisas que você comentou que eu acho que fez mais diferença pra mim particularmente é tirar o sexo da genitália. Eu acho que principalmente eu sou bissexual, então quando eu tenho uma relação normativa, é impressionante como os rapazes em geral têm uma tendência maior a focar mais na genitália do que as mulheres, por exemplo. Ou enfim, rapazes trans. Mas é impressionante como a nossa autonomia sexual, como a gente descobre o nosso prazer quando a gente consegue tirar o sexo da genitália e entender que um toque na mão, no pé, no joelho pode ser extremamente sexual. Prazeroso. E como, quando a gente constrói essa narrativa inteira, quando a gente chega lá 10 mil vezes mais, Quando quiser, a hora que quiser. É interessante quando você coloca isso, eu acompanhei de perto uma transição e a pessoa com quem eu tenho um profundo amor mesmo, eu nutri um amor por essa pessoa. No processo de transição de homem trans, o que ele mais queria era ter um pênis. Então ele ia lá e ficava comprando próteses, que eu sou dona de um sex shop. E eu falava, mas por que você tem essa necessidade de ter, né, esse pênis de borracha para penetrar? A pessoa com quem ele se relacionava nem gostava tanto de penetração, era uma necessidade muito mais dele
do que dela. E aí era bem essa coisa do macho, até na questão trans, do pênis, do falo. Do eu macho, preciso ter um pênis, preciso penetrar, meu pênis, meu falo precisa ser grande, veiudo. E vamos desconstruir isso, caramba. Eu acho que é isso, é colocar isso como uma possibilidade, mas não como uma regra. Não, e isso é ruim, porque se você pensa o homem como um pênis, e o homem quando tem uma diabetes? Quando o homem tem diabetes, a primeira coisa que muitas vezes desenvolve uma dificuldade é na própria ereção, em manter o pênis rijo, em ter uma relação de penetração legal com a parceira quando a diabetes está avançada. E aí ele passa a ser um homem que o pênis não funciona. Ele é um homem que não é homem, porque o pênis dele não funciona. Ou um homem que sofre um acidente e ele vira paraplégico, tetraplégico, e o órgão genital dele parou de funcionar, então ele não é mais homem, porque o pênis dele não funciona, ele não vai mais poder ter prazer. Gente, temos língua, temos dedos, temos tantas formas de gerar prazer e ter prazer, que o pênis não é. Quando a gente tira esse peso do pênis, do falo, o homem tira um peso do corpo também. Então, Sim. eu falo que o homem também sofre com isso. Ele não tem esse pênis para gerar prazer para a parceira como uma grande obrigação. Às vezes, se o pênis ele não tá muito afim, não tá com aquela ereção incrível, dá um beijo gostoso na parceira, faz um cafuné, dorme de conchinha, né? E às vezes a gente prefere 1000 vezes uma conchinha bem encaixada do que um pênis mal encaixado, que fica ali horas ralando a nossa tcheca, né? Sim. Então é isso que é é muito legal. louco, assim, perceber como rapazes cis tem essa coisa falocêntrica e como isso prejudica eles, assim, de tipo assim, não conseguir se permitir ser vulnerável, assim, qualquer beijo que seja um lugar um pouco, sabe, minimamente diferente já é uma preocupação, tipo, o que vão pensar de mim? Não pode, não quero, não gosto, sai daí, tipo, uma coisa completamente desesperadora, sem nem saber se aquilo é uma possibilidade, como é que Mas você isso sente também esse tá na toque. educação. Total. Porque quando o menino é pequeno, assim como a menina é repreendida, que quando ela põe a mão no genital, a mãe, o pai, quem tá passando, tira a mão daí, menina, que feio, que sujo. O homem, ele não é assim. O homem, muitas vezes, menininho tá mexendo no pintinho, o pai vê e fala, esse moleque vai ser um comedor, olha lá como ele mexe no pinto, acha bonito, não põe limites. Então o homem cresce livre com o seu pinto. Eu falo que é uma frase mais libertadora pro homem do que quando ele vai lavar, tomar banho, a mãe fala, lava direito este pinto. Lava direito. Todo menino que tá ouvindo essa entrevista vai falar, minha mãe já falou isso. Lava direito, lava as pelinhas. Quando o moleque começa a lavar aquele pinto, ele começa a sentir coisinhas. Então ele lava, que gostoso, tô lavando meu pinto, tô tendo sensações, aí ele começa a gozar, aí ele se masturba, o homem é livre para se masturbar, ele é estimulado o tempo todo, e não é agora com o WhatsApp. O homem tem revista pornô, que ele sempre colou páginas ali, gozando livremente. Ah, meu filho se masturba, normal. Só que a masturbação no homem gera aquele negócio, né? Goza rápido, minha mãe pode chegar, tô ali no banheiro. Então ele vai gozando, mas é sempre com a questão do vou ejacular. E isso é um convite. Às vezes a mulher tá bocejando, o cara enfia o pau na boca, né? Porque tudo é um convite. Você passou a mão aqui, o cara já acha, já tá estimulado. Sim. Porque ele é incentivado desde pequeno a estímulos. Então imagina esse encontro do super estimulado, do vai se masturbar porque é normal, Com a reprimida. com a reprimida que tira a mão daí. É isso que a gente vive. Total. Total.